Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui no canal Versos para a Vida. E na reflexão de hoje eu vou trazer um episódio bem interessante, que é quando Jesus anda sobre as águas, que está desde o verso 25 até o 33 do capítulo 14 de Mateus. Para a gente entender melhor, eu vou contextualizar aqui algumas questões que aconteceram no capítulo 14. Tiveram 3 episódios. O primeiro deles foi onde João Batista foi decapitado, foi morto. O segundo foi justamente o milagre dos pães e dos peixes. E logo em seguida acontece o milagre onde Jesus anda sobre as águas. E para a gente entender melhor, depois do milagre dos pães e peixes, Jesus despediu o povo e também pediu para que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado do lago, do mar. Em algumas traduções fala mar, outros falam lago e assim por diante. Então o que acontece? Ele pede para que os discípulos passem para o outro lado e ele fica no monte para orar sozinho. E em determinado momento, os discípulos estão no meio do lago e ele decide ir até eles. E aí é onde começa a nossa reflexão, que é onde eu vou ler para você desde o versículo 25 até o 33, mas a nossa reflexão vai ficar do 28 ao 33. Mas para contextualizar, vou vir um pouco antes. Então aí começa a nossa reflexão. No capítulo 14, a partir do 25. Era alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, presta atenção nisso, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Glória a Deus. E aqui nessa reflexão a gente vai tirar 3 lições. E eu vou detalhar para a gente entender melhor. Quando Pedro diz o seguinte: "Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Pedro já sabia que Jesus poderia fazer milagres e que era capaz de fazer com que ele também andasse sobre as águas. E aí ele simplesmente disse: "Venha." E Pedro vai. Só que em determinado momento ele repara no vento, fica com medo e começa a afundar. E nesse momento ele pede socorro a Deus. Acontece da mesma forma no nosso dia a dia. Se você parar para analisar, todas as vezes que a gente coloca o foco em Jesus, a gente consegue passar por problemas, a gente consegue andar por sobre os problemas, e aí a vida da gente começa a evoluir. Mas quando a gente simplesmente tira esse foco de Jesus, o que acontece? Os problemas começam a nos sufocar e a gente começa a ficar sem saída, sem saber para onde ir. Então, qual é a ideia? Se eu estou vendo que o meu foco mudou de Jesus para os problemas, eu preciso de alguma forma pedir socorro, que foi o que Pedro fez. E quando Pedro pede socorro, imediatamente, inclusive o texto fala isso, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então veja que Jesus está tão próximo de você que basta que você realmente peça socorro para que ele estenda a mão e socorra você. Então a gente tira 3 lições dessa reflexão. Quando o nosso foco está diretamente ligado a Jesus ou a Deus, a gente consegue enfrentar qualquer tipo de problema. Só que quando a gente desvia esse foco, quando a gente começa a reparar no vento, que foi o que Pedro fez, a gente começa a afundar. E aí é perdição total. Se a gente parar para analisar em que, independente do problema que a gente esteja passando, se o nosso foco for Jesus, é tranquilo de passar. Logicamente que a gente fica apreensivo, somos seres humanos, ficamos preocupados, mas se o foco tiver no local certo, na direção certa, a gente consegue passar. Infelizmente, a gente sempre tende a tirar o foco de Deus e aí as coisas começam a ficar difíceis. Mas se a gente aprender a pedir socorro, porque é natural a gente, em algum momento, se sentir cansado, se sentir ansioso, muito preocupado e tirar o foco da pessoa que pode resolver todos os problemas. Mas a questão é, quando eu tiro o foco e os problemas estão me sufocando, eu peço socorro ou eu tento resolver por conta própria?
Veja que quando Pedro pede socorro, imediatamente Jesus vai lá, estende a mão para ele, puxa ele e vão juntos para dentro do barco. Inclusive ele ainda diz assim, homem de pequena fé, porque infelizmente a gente precisa exercitar nossa fé. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa pedir socorro quando a gente tiver numa dificuldade, em que o nosso foco principal está sendo o problema e não Jesus. Mas quando a gente pede socorro, é de fato um socorro imediato. E isso não é uma promessa, não é um episódio que aconteceu e que não acontece novamente, acontece. Inclusive eu fazendo o devocional do dia, me veio uma passagem que eu vou deixar aqui também como reflexão. Mas são 3 lições importantes para a nossa vida. Foco em Jesus. Se esse foco for perdido, a gente começa a afundar. Mas se a gente entender que mesmo afundando a gente pode ter socorro e clamar por socorro, porque não adianta a gente saber que precisa de um socorro e não pedir o socorro para a pessoa certa. Muitas vezes a gente deposita confiança em pessoas que não podem trazer a resolução do nosso problema, ou até mesmo pode fazer um paliativo, trazer uma solução que vai te trazer um alívio ali por um determinado momento e aquele problema continua em algum momento esse problema vai voltar. Por quê? Porque você não pediu socorro para a pessoa exata. Não é que você não pode conversar com alguém ou pedir socorro ou expor o teu problema para alguma pessoa, contanto que seja um amigo verdadeiro ou uma pessoa que você possa confiar. Mas garantidamente, se você solicitar o socorro de Jesus, ele é a pessoa que não vai te cobrar, não vai te passar na cara aquilo que ele te fez, não vai em nenhum momento falar para qualquer outra pessoa sobre aquela ajuda que ele te deu e ele imediatamente vai te socorrer. Então, se você entender isso e começar a praticar, colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida, você vai ver que as coisas vão mudar. E outra coisa que eu tenho aprendido bastante é a gratidão. Agradecer por tudo, independente. Se eu estiver num momento ruim, aquele momento ruim é para me moldar, para me forjar, para me mostrar o que eu preciso aprender para evoluir ainda mais. Não ache que porque você agora está com a vida com Deus, que a sua vida vai ser um mar de rosas. Não, ele precisa realmente provar você. E existe uma diferença entre provação e tentação. Tentação vem do mal, logicamente, que é uma questão em que você já tem algum tipo de problema, e aí o inimigo sabe desse problema, então ele tenta você para que você saia dos caminhos corretos. Mas a provação vem de Deus. Ele precisa te provar para ver se você realmente está aprovado para o próximo nível. Se não tiver, você continua no nível que você está. Então a ideia é que a gente tenha tanto a intimidade com Deus, ler a palavra o tempo todo santo dia, certo? Refletir sobre aquilo que a gente está lendo, e não é importante você ter uma quantidade de capítulos lidos, é importante você ter a qualidade daquilo que você leu. Eu li determinado versículo, eu tento interpretar e tento colocar aquilo para a minha vida. E aí sim vai surtir efeito. Não adianta eu ler a Bíblia todinha e não entender absolutamente nada, não conseguir aplicar aquilo no meu dia a dia, na minha vida. Não funcionou a leitura. É melhor que você leia um versículo por dia, mas que aquele versículo você consiga interpretar e colocar ele no seu dia a dia, implementar aquilo no seu dia a dia, ver como é que você pode aplicar aquilo no seu dia a dia. E quando eu estava lendo essa passagem, foi a primeira coisa que veio na minha mente, né? Foco em Jesus. O mar, o afundar, é justamente os problemas que nos sufocam no dia a dia, mas a gente tem o socorro de Deus, o socorro imediato quando a gente clama para a pessoa certa. E o verso que eu quero deixar, que foi justamente do meu devocional do dia, foi o seguinte: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, nem tenha medo. Deuteronômio 31:8. Então assim, as promessas de Deus para a nossa vida, elas são reais, ele é fiel, e se a gente realmente colocar a fé nele, a gente consegue passar por qualquer tipo de dificuldade. Inclusive no final ele fala assim para Pedro: por que você duvidou? Homem de pequena fé. E ele sabia do potencial de Jesus, até porque ele tinha participado do milagre dos pães e dos peixes. Então simplesmente foi só o desvio de foco. E nesse desvio de foco ele afundou, mas ele entendeu que pedir socorro a pessoa certa iria salvá-lo daquele problema. Paizão, muito obrigado por essa reflexão de hoje, que o Senhor continue nos dando mais fé, aumentando a nossa fé na realidade, para que a gente entenda que quando o foco está no Senhor, a gente consegue
passar por qualquer tipo de problema. E mesmo que não consigamos passar pelos problemas e que estejamos sufocados, pedir socorro ao Senhor é a melhor alternativa, pois o Senhor é o único que pode nos salvar de qualquer problema e trazer a resolução completa, a resolução concreta para qualquer tipo de problema que estejamos passando. Que o Senhor continue moldando o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor continue nos transformando na pessoa que o Senhor nos criou para ser. E é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Seja muito bem-vindo ao Versos para a Vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todo domingo tem uma reflexão sempre às 10 horas, trazendo uma passagem da Bíblia para que a gente possa implementar no nosso dia a dia. Como é que essa passagem pode ser aplicada no nosso cotidiano. Para mim é sempre um prazer compartilhar com você tudo que Deus tem me ensinado e é o mínimo que eu posso fazer depois de tanto que Ele já fez por mim. Tá bom? Então aguardo você no próximo domingo. Fica com Deus, um forte abraço e até mais. Tchau.